Já pararam para pensar como a inteligência artificial generativa está, nesse exato momento, redesenhando o mercado de seguros? Hoje a gente vai mergulhar fundo em como essa tecnologia vai muito, mas muito além do hype para entregar valor de verdade, transformando a experiência de todo mundo, de clientes a corretores. Olha, essa frase resume tudo, né? A nossa projeção é que, em 2026, a conversa sobre IA não vai mais ficar só na turma da TI. Pelo contrário, ela vai estar no centro das decisões estratégicas, lá na mesa da diretoria. O que a gente está vendo é uma mudança fundamental na maneira de fazer negócios. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender por que a IA virou essa decisão de negócio tão crítica. Depois, a gente vê como essa transformação acontece na prática, com resultados que já estão aparecendo. Em seguida, vamos dar uma olhada no que vem por aí, no radar de 2026. E para fechar, a gente descobre o que tudo isso significa para o futuro da experiência no setor de seguros. Vamos começar por aqui, então. O que foi que mudou para a IA se tornar uma prioridade tão grande, especialmente agora em 2026? Por que essa urgência toda? A resposta está numa combinação de fatores, sabe? Primeiro, a pressão por experiências mais simples e eficientes está enorme. Ninguém mais tem paciência para complicação. Ao mesmo tempo, os custos para manter a operação rodando continuam lá em cima, sendo um desafio constante. E aí vem o ponto de virada. Os próprios órgãos reguladores estão incentivando a inovação, desde que tenha governança, ou seja, regras claras e responsabilidade. E para fechar o pacote, as grandes consultorias do mundo confirmam: a IA gera muito valor, mas só quando é aplicada nas jornadas certas, aquelas que realmente importam para o cliente. Beleza, mas e na prática? Como é que essa transformação está acontecendo no dia a dia? Vamos dar uma olhada nas duas ferramentas principais que estão mudando completamente as regras do jogo no atendimento em seguros. O ponto aqui é entender bem a diferença entre os dois. De um lado, temos os agentes virtuais. Eles automatizam aquelas tarefas repetitivas, sabe? Como pedir uma segunda via da pólice ou checar o status de um sinistro. Do outro lado, a gente tem os copilotos de IA. Eles não vêm para substituir o ser humano, mas sim para dar um superpoder para ele. É como um assistente que sopra a resposta certa no ouvido do atendente ou encontra uma pólice em segundos. O resultado de tudo isso? Menos esforço para o cliente e uma eficiência operacional, ou seja, a capacidade de fazer mais e melhor que dispara lá para cima. E isso, gente, não é papo de futuro, não. É realidade. Vamos agora olhar para os números que provam essa revolução com resultados concretos que seguradores aqui no Brasil e lá fora já estão colhendo. E a gente está falando de nomes de peso no mercado. Empresas como a Icatur e a Iuse, aqui no Brasil, e gigantes internacionais como a King Price, a NGMG e a Allstate já estão na frente, mostrando o que é possível fazer com essa tecnologia. Olha só que número impressionante da Icatu, uma redução de 85% no tempo para fazer uma cotação pelo WhatsApp. Isso significa uma agilidade que a gente nunca viu antes no processo de vendas. Para o corretor, a experiência fica muito mais fluida, muito mais produtiva. O caso da Use também é espetacular. Eles conseguiram reduzir em 91% as ligações para a ouvidoria. Para quem não sabe, a ouvidoria é tipo a última instância quando o cliente já tentou de tudo. Uma queda desse tamanho significa que os problemas estão sendo resolvidos lá na ponta, nos canais digitais, o que melhora demais a satisfação de todo mundo. E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente o poder da colaboração entre humano e IA. A NGMG viu a capacidade dos seus agentes aumentar em quase 50% com a ajuda de um copiloto. É exatamente aquilo que a gente falou, é como dar um superpoder para cada atendente. Eles se tornam melhores, mais rápidos e muito mais confiantes. Ok, com todos esses avanços, a pergunta que não quer calar é o que os líderes de seguros precisam ter no radar estratégico para 2026. Vamos olhar um pouco para frente e ver o que está vindo aí. E aqui tem um alerta importantíssimo do Gartner. Não adianta nada pegar um processo que já é ruim e simplesmente automatizar. A IA só entrega valor de verdade se ela fizer parte de uma jornada do cliente inteira, da cotação ao sinistro, que foi repensada de forma inteligente. Se não, é aquela história, né? É como asfaltar uma estrada toda torta, o caminho continua ruim, só que agora custou mais caro. Aqui no Brasil, a própria SUSEP, que é o órgão que regula os seguros, está dando recado. Inovação é super bem-vinda, mas tem que ser feita com responsabilidade. O que isso quer dizer? Que os projetos de IA que tiverem regras claras, com decisões fáceis de entender e que podem ser auditadas, vão ter sinal verde para crescer. Já as iniciativas mais frágeis, bom, essas vão ficar para trás. E claro, tem o outro lado da moeda. A mesma tecnologia que ajuda a gente a otimizar tudo
também pode ser usada para fraudes muito mais sofisticadas. Pensa só, simular a voz de um cliente para tentar conseguir dados. Por isso, proteger a jornada contra esses novos tipos de ataques se tornou tão estratégico quanto a própria autolação. É uma nova frente de batalha. Então, como é que se implementa essa governança sem engessar a inovação? O caminho passa por 4 passos bem práticos. Primeiro, definir regras do jogo claras. Segundo, garantir que a IA use os dados da própria empresa que são confiáveis. Terceiro, medir o sucesso com o que importa para o negócio, como resolução do primeiro contato, satisfação e lealdade do cliente e, por fim, o mais importante, começar pequeno, testar e só depois escalar aquilo que realmente funciona. Bom, estamos chegando na nossa última parte. Com tudo isso que a gente viu, como vai ser o futuro da experiência em seguros? E, o mais importante, o que vai diferenciar as empresas líderes das outras? A liderança em 2026 vai ser definida por 3 estratégias principais. A primeira é a habilidade de combinar o poder dos copilotos com uma governança forte para inovar com segurança. A segunda é usar a tecnologia para simplificar, ou seja, dar todo o contexto para o atendente para que a conversa flua sem repetições. E a terceira é ter foco. Foco para investir o dinheiro nas poucas jornadas que realmente fazem a diferença para o cliente e para o negócio. E aqui é onde a ficha cai de verdade. A IA generativa não é mais um extra, um diferencial competitivo. Assim como a eletricidade ou a internet, ela está se tornando parte da fundação, da infraestrutura do negócio. Uma peça essencial para entregar uma ótima experiência, gerar eficiência e, o mais importante de tudo, construir e manter a confiança. E se a sua seguradora está pronta para dar esse próximo passo, a Mitel tem toda a experiência e as soluções para apoiar este processo de transformação. Nosso objetivo é muito claro: ajudar a melhorar a jornada do cliente e, ao mesmo tempo, impulsionar os ganhos operacionais da sua empresa. Nossa equipe está totalmente à disposição para conversar sobre como podemos fazer isso em parceria. Os contatos estão aí na tela. Muito obrigado.